Gente boa que gosta da música brasileira, hoje o dia vai prometer. Não só porque o nosso entrevistado é um profissional de longa data, tem muita história para contar, mas porque também vamos valorizar não só aquele nome que você conhece porque comprou um LP no passado, ou um CD atualmente, talvez um DVD, para que o cantor apareça, para que as pessoas possam chegar até a nossa casa, seja ela pela televisão, seja ela através de um aparelho de reprodução de áudio e vídeo, é preciso ter um montão de gente atrás, trabalhando para que essa pessoa apareça. Um deles é o criador desta série. Está em Israel e nós vamos chamar agora porque cabe a ele apresentar o convidado de hoje. Então, bem-vindo, Manuel Barenboim. Alô, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para todos que estão nos vendo, todos aqueles que gostam da música do Brasil. Como o Luiz falou, é uma pessoa importantíssima dentro da história da música popular brasileira, que, por consequência da discografia da música popular brasileira. Ele foi diretor, ele criou projetos, ele descobriu cantores, ele buscou autores, lançou autores. É um misto de pôr a mão e virar ouro. É o Midas da discografia brasileira. Armando Pitiliani, seja bem-vindo aqui ao nosso convívio, para que a gente possa conversar um pouco e contar um pouco da tua vida, das tuas coisas, com quem você trabalhou, coisas que você fez, que nós fizemos juntos também, porque eu tive o privilégio de estar ao seu lado. Bem-vindo. Amigos Luiz e Barenboim, seguinte, a minha modéstia me impede de desmentir o que você falou. O negócio é o seguinte, eu sou um militante fonográfico que iniciou em 1955 e até os dias de hoje, se permitirem, ainda faço minhas playlists aí para algumas plataformas, mas sobrevivendo, né? Mas sempre fazendo aquilo que eu sempre mais gostei, música. E isso eu fico muito feliz com vocês dois aqui estarem me entrevistando, porque eu já estou com 86 anos, já na reta final, mas ainda pretendo fazer mais alguma coisa. Inclusive, meu livro que eu estou preparando para lançar agora. Bom, pra gente, o Armando já disse, em 1955, então ele tem uma história, inclusive, para quem entender o que é o que foi a discografia no Brasil nessa época. O Armando vem de uma gravadora chamada Companhia Brasileira de Discos, Sinter. Tá? E esta companhia foi antes? Tem alguma coisa antes? Começou como Sinter. Depois, quando foi adquirida pela Philips, aí ela passou a se chamar Companhia Brasileira de Discos. E depois, Companhia Brasileira de Discos Fonogram, depois Fonogram, depois Polygram e, finalmente, hoje em dia é Universal Music. Então, e nessa carreira toda, vocês podem imaginar, dentro dessa safra da música brasileira, do final dos anos 50 para os anos 60, tudo que passou pela mão do Armando, tudo que o Armando visualizou. Para mim, até meio complicado eu falar do Armando, porque eu tenho o primeiro orgulho de ter trabalhado junto com ele, porque é uma pessoa que conhece, mas conhece muito. Além de tudo, o Armando tem um feeling. Esse feeling de saber o que pode ou não pode acontecer com uma gravação, ou com um artista, ou com uma música, o que for, é garantido. Em 10 ele vai acertar 9, ou para dizer que 9 não servem, ou para dizer que 9 vão ser sucesso. E não tem erro. Mas, além de tudo isso, ele tinha o processo de... aquele tato da gravação, o tato de saber exatamente o que vai acontecer e o que não. Só que agora eu estou falando muito, eu quero que o Armando comece a falar e comece a contar um pouco das histórias dele pré-Manuel Barenboim, porque depois a gente entra com as histórias nossas do caminho.
Manuel, você é meu amigo mesmo. Você é realmente uma pessoa querida e especial que eu tive a honra e o privilégio de trabalhar. Você, como produtor, como homem de música, você também não ficou atrás, não. Você, quer dizer, eu modestamente posso dizer que fiz alguma coisa, mas você não foi um balaústre, como diria o Fernando Lobo, mas foi um baluarte da nossa música. Então, é o seguinte, comecei em 1955 na Sinter, que era uma... Aliás, eu devo abrir um parênteses. Eu comecei como músico com 18 anos, tocando bateria num conjunto chamado Os Playboys, que depois mudou para Bigo 7, porque Playboy era meio pejorativo já na época. E daí, um dia, eu tinha acabado de fazer 20 anos, meu pai falou, filho, compramos uma gravadora. O quê? Aí em 5 segundos já me vi na frente de produção de disco, não sei o quê. Ele falou, pô, tudo bem, começa a trabalhar em 1º de março. Bom, me preparei, sei que, botei aquele, naquela época, gravatinha, fui lá para Senador Dantas 74, lá no centro da cidade do Rio de Janeiro. Bom, lá chegando, meu pai, que era o diretor financeiro, meu pai era diretor administrativo, meu avô financeiro e meu tio Alberto Piciliani, que foi o grande nome do disco e que até hoje ninguém falou nada sobre ele. Ele, o tio Alberto, falou, olha, você vai começar amanhã na fábrica. Eu digo, como é que é? Não, porque isso aqui você tem que aprender tudo para poder depois vir para cá. Isso aí vai ser teu no futuro. Grande mentira, né? Porque no futuro foi da Philips e eu fiquei com as mãos abanando. Bom, muito bem. E lá fui para a fábrica, né? Digo, fazer o quê? Era no Alto da Boa Vista, um local aprazível lá, que é no Rio de Janeiro, que dá diferença de 10 graus de baixo lá para cima. Isso tudo porque a fábrica foi feita lá, a fábrica de discos, e a água lá é muito gelada, é ótimo para as caldeiras, etc. Bom, cheguei lá, meu tio, outro tio, Mambrini, era o gerente da fábrica. Falou, sobrinho, pega essa prancheta aí, vai anotando aí, vê como é que está lá, vai ver como é que está de vinil, não sei o quê, era aquelas coisas de fábrica de disco lá. Falei, não gostei. Aí anotei, aí quando acabou o dia, eu falei para ele, tio Mambrini, olha aqui, ó, amanhã vou não vir. Eu falei, o quê? Amanhã estou fora. Quando é que peguei meu boné e não quero mais, não. E no dia seguinte, onde é que eu apareci? Lá no escritório. No escritório, meu tio, quando olhou, que isso, rapaz? Não mandei você para a fábrica. Eu digo, tio Alberto. Aí eu fui tocar minha bateria ali, ficava tocando meu conjuntinho, essas festinhas aí, aqui chamado Mingau Dançante, os domingos aqui do Caiçara, no Clube Monte Luz, aquelas coisas. Não quero, não. Eu falei, mas olha o que é o destino. De repente, adentro do gramado, a secretária do departamento de imprensa falou, seu Alberto, o nosso querido diretor de imprensa, pediu demissão. Era Ramalho Neto, uma figura que depois foi produtor e tudo. O Baremém deve conhecer muito bem. E aí eu falei, seu Alberto, faz o seguinte, eu não posso... Aumenta o salário deles. Não, isso eu não posso fazer. Já viu, né? Mão de gato, mão de unha fechada lá. Bom, enfim. Aí ele falou, puxa, mas quem é que eu vou botar no lugar dele, não sei o quê, não sei o quê. Sobrinho, você conhece alguém aí, você que trabalha com música, assim, uma boa assessoria de imprensa? Eu digo, poxa, conheço o melhor de todos. Eu falei, quem é? Eu. Como eu? Você já viu escrevendo? Eu ganhei concurso na noite de escritor, tá lá, eu sou um bom escritor, coisa e tal. Ele falou, tá maluco? Eu digo, me dê 24 horas que eu te apresento um projeto. Aí ele, opa, é comigo mesmo. Falou, tá bem, 24 horas para você me convencer que você é bom. O que é que eu fiz? Fui direto lá para a sala de imprensa, cheguei para a secretária e falei, o que o assessor de imprensa faz? Ele falou, pega os discos, prepara um release, noticiário sobre os discos, faz uma relação que eu faço dos cronistas, dos críticos e tal, e a gente manda os discos para ele. Digo, só isso? Só isso. Deixa eu olhar em um release desse aí. Aí eu li, era uma coisa, fulano de tal, que não sei. Ninguém ia ler aquilo. Aí eu me lembrei que em casa eu tinha um almanaque do Capivarol. Almanaque do Capivarol, para quem tem mais de 70 anos, 80, deve saber. Nas farmácias, distribuía-se um almanaque que tinha assim. Você sabia que no hemisfério norte a água no ralo corre para a direita, no hemisfério sul corre para a esquerda, e coisas do gênero. Aí, é por aí mesmo. Aí eu preparei o noticiário.
Você sabia que Carolina Cardoso de Menezes já vendeu mais de 50 mil discos? Dava para ir até São Paulo e voltar 2 vezes? Ninguém vai medir isso, não, né? Aí, sabia que Nat King Cole, lá nos Estados Unidos, foi obrigado a cantar numa boate, obrigado por ser show revólver, se você vai cantar a música que eu quero. Inventei uma história maluca assim. Amor, o pessoal, o telefone não parou. Não, primeiro deixa eu mostrar para ele. Falou, tu é muito maluco mesmo. Né? Tá bem, vou te botar nessa. Aí eu comecei assim. A primeira providência que eu fiz foi reunir todos o pessoal de imprensa, Garibaldo Passos, Denis Briand, o Silvio Túlio Cardoso, todos os grandes cronistas que mexiam com música no Rio, e chamei para o happy hour no estúdio às sextas-feiras, assim, tipo, 18 horas, depois está um whiskyzinho rolando. Aliás, não bebo então só um vinho, mas aquele whiskyzinho eu botava agora num copo, assim, todo mundo pensava que eu também estava, mas estava nada. E então comecei a mostrar as produções nacionais. Chegava isso aqui em primeira mão. Eles ficaram loucos. Olha, o negócio funcionou de tal forma que até me deram um aumento de salário mínimo, passou para salário mínimo e meio. Porque a minha família, para pagar, não era fácil, não. Bom, aí eu fiquei, mas eu digo, mas não é aqui ainda. Aí ficava no prédio do escritório, esse departamento de imprensa. Enquanto que no estúdio, na Avenida Rio Branco, de frente ao edifício central, quem mora no Rio sabe, era o Cineaco Trianon, que tinha filmes e tinha um tremendo estúdio, pé direito, 7 metros, sei que, e lá que a coisa fervia, né? Então, e o departamento internacional era lá também. Então, eu falei, puxa vida, eu podia dar uma bicada lá. De repente, outra coisa na minha vida, outra pontapé do destino. Chegaram para mim e disseram, o cara lá do internacional pediu as contas, vai embora também. Eu digo, tu não paga ninguém, já basta não pagar, mas para não pagar os outros também, vamos lá, quer fazer isso? Eu digo, é comigo mesmo, internacional. O que faz internacional? Eu falei, você tem que separar os discos que vêm e ver os que são bons para lançar no Brasil. Eu falei, aí comecei com Brenda Lee, Jambalaya, depois aquela Miriam Makeba, pega pulga na peca. E olha, estourei uns 3 ou 4 discos. Agora fiz uma heresia. Peguei um LP que se chamava Brass and Brass, do Henry Jerome, e aqui no Brasil eu troquei a foto da capa, troquei a ordem das músicas e botei metais em brasa. Uma reunião que tinha de produção com comercial, tudo, os caras quase nunca aconteceu isso no mundo, mudar um título de um disco internacional, e se souber. Eu digo, bom, moral da história, o disco era bom para burro, olha, vendeu muito, vendeu mais do que nos Estados Unidos, eu acho. Inclusive, o Harry já me mandou um telegrama anos depois, agradecendo o meu trabalho, que foi onde ele mais recebeu dinheiro, foi aqui no Brasil. Enfim, mas aí, olha só, eu vou chegar até a parte nacional, porque aí é rápido. Aí um dia, eu estava lá no estúdio, já pertinho, né? E era o Aloysio de Oliveira, o grande Aloysio de Oliveira, o maior produtor de disco do Brasil, que estava lá 6 meses na gravadora. Tinha saído da EMI, tinha ido para nós, para a gravadora Sinter, que na época já era companheira dele de disco. E aí, o Aloysio ficou lá, gravou uns discos em 6 meses, gravou com Silvinha Teles, mas não sei o que mais, mas era... E o estúdio era muito velho. O estúdio lá era... Olha, tinha a Ratazana que descia a escada, tinha até a Reza Lenda, que tinha uma que adorava quando a Nara Leão gravava, ia lá assistir. Falei, poxa, até Ratazana, é Ratazano. Porque não é possível. Ela tinha o joelho lindo, a Nara. Aí o que aconteceu? O Aloysio um dia abriu a gaveta dele aqui, saiu um baratão, mas não uma barata, aquela super barata voadora, saiu daqui. Ele fechou a gaveta, e chegou para a secretária e falou, não, eu vou dar uns 2 dias aí, depois eu volto. Ligou dos Estados Unidos para o presidente Alberto Juliano e disse, seu Alberto, desculpe, mas estou fora, estou aqui em Los Angeles, lá, voltei para cá. Meu tio falou, que loucura é essa, cara? Como é que pode? Ele me chamou. Falei, cara, o que eu faço? Quem é um produtor bom, você quer? Está falando com ele aqui, ó, melhor produtor do mundo. Eu falei, mas como? Outra vez você? Eu digo, vamos lá. Ele falou, mas era de setembro, assim, eu preciso preparar o suplemento de fim de ano, que é onde a gente fatura, preciso botar disco para vender. Deixa comigo. Quanto tempo eu tenho? Bom, tem 1 mês só, deixa comigo. Aí fui para casa, levei uma pilha de acetato, naquela época eu levava acetato, né? Lembra? Eu gravava tudo em acetato, levava para... Aí uma pilha na mesa do Luiz eu levei para casa.
Estou lá tranquilo, ouvindo aquele acetato. Aí tinha um lá, que não sei o que é isso, cara? Aí vem a minha secretária de forno e fogão lá de dentro, falando, seu Armando, que é essa maravilha aí? Eu digo, caramba, eu acho que esse é bom mesmo. Aí fui descobrir o nome do cara, Silvinho. Esse tal de Silvinho, ele levou a companhia nas costas durante os 2 anos. Porque todo disco que deu sucesso a Silvinho, que não quer tirar você desse lugar, que não sei o quê. Olha, foi um sucesso enorme o tal de Silvinho. E outro disco que eu fiz foi um disco que eu gostava muito, porque na época, naqueles anos 60, tinha muito esse negócio de festa de carnaval, baile de carnaval, que hoje não tem mais. Mas era com discos que preparavam, coisa e tal. Aí eu fiz os grandes sucessos do carnaval brasileiro, 36 músicas interpretadas com coro e orquestra e sem intervalo. Pô, isso aí para botar o DJ, que não tinha DJ naquela época, mas o cara que fazia lá o som, botava aquele disco, tocava 20 minutos de cada lado. Bom, era um sucesso. Depois repetia tudo, carnaval, tudo a mesma coisa. Moral da história, 2 discos que eu fiz, foram os primeiros, em 1960, em setembro de 1960, e aí eu comecei daí. Em seguida apareceu Jorge Ben na minha vida, Elis Regina, os festivais, Bahrein Ben, aí foi o começo. Não é um começo fácil, mas também é um começo que dá uma base para você no futuro, aquilo que você foi mesmo no futuro, aquele teu futuro que começou ali e que tornou você um dos nomes mais importantes da música brasileira. Olha... Armando, uma pergunta só, depois eu quero passar para o Luiz Fernando, tá? Conta um pouco da história da Elis, porque, para mim, o ponto alto da nossa história dentro da companhia, além do tropicalismo, além do Forno 73, além de tudo que é dos festivais, de tudo que a gente fez, não, a Elis foi sempre, até o último dia dela, foi sempre o marco maior. E a presença da Elis dentro da companhia se deve a você, principalmente por a história que eu gostaria que você contasse. Bom, a Elis é o seguinte, começa que eu gostava muito de um cantor chamado Luiz Henrique Rosa, que gravou Vou Andar Por Aí, Navega, Navio. Eu gravei o LP, a bossa moderna de Luiz Henrique. Era um cantor catarinense e o primeiro cantor assim, da bossa nova que não era do Rio de Janeiro, entendeu? Era de Santa Catarina. Então ele apareceu um dia no Rio, falou, eu queria mostrar as músicas. Eu falei, vamos gravar, que esse disco está aí. Gravei com ele e o disco foi muito bem. E ele morava em Florianópolis, que para mim, a Floripa é o meu sonho de consumo, né? Mas aí ele morava em Florianópolis e tinha 7 irmãs. Então, quando era o verão, eu passava o verão lá. Lá tinha a Praia da Joaquina, que naquela época não era sucesso, em 1963. Eu fui passar minhas férias de fim de ano lá, na praia, coisa e tal. E aí um dia eu estava na praia, um domingo, era um sábado. Aí apareceu um cara lá e falou, o Luiz Henrique está querendo que você vá lá, porque vai ter um show, ele vai acompanhar um artista lá ou alguns artistas lá de Porto Alegre, e que vem com patinete, que é um produtor muito bom, não sei o quê. Eu falei, domingo à tarde, lá, bom, vou assistir o ensaio. Aí fui cedinho para lá, saí da praia 3 horas, cheguei lá, fiquei sentado lá atrás, e aí cantaram vários artistas, tocaram, não sei o quê. Aí, de repente, apareceu uma baixinha, ela meio azarou o olho, ela tinha problema. Apareceu, eu estava quase no fundo do teatro, mas cheguei para perto para ver o que era. Quando ela começou a cantar, La Virgem de Macarena, eu falei, que é isso? Fiquei louco. Ela cantou, não sei o quê. Aí, quando acabou, o Luiz Henrique, aliás, veio o Patinete, que era o produtor do show, coisa e tal, chegou e falou, Armando, você que aliás, foi aí que eu conheci o Patinete, depois mais tarde eu contratei ele para ser produtor lá no Rio Grande do Sul. Falei, então, como é seu nome? Eu sou Ayrton dos Anjos, mas todo mundo me conhece com Patinete. Então, vamos lá, Patinete. O que é? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Patinete. Acho que é essa cantora aí que fez o cantor La Virgem Macarena. Aí ele falou assim, essa é a Luiz Regina, ela ganhou vários troféus lá no show, não sei o
Que é isso? Eu falei, ela já gravou? Não, ela gravou para Sempre Continental e CBS, que era a Sony de hoje em dia. Mas o que ela canta? Não, ela canta versões de filmes da Metro e algumas coisas, canções aí, não sei o quê. Mas canta MPB? Não sei se isso é MPB, vou perguntar para ela. Aí ele foi lá, segundo ele, depois ele me contou. E no meu livro está o depoimento dele, que é muito bacana. Aí diz assim, ele sabe que estava lá no fundo, o cara o melhor produtor do mundo, não sei o quê, que já lançou o Jorge Ben, já lançou o Sérgio Mendes, já lançou o professor de artista. Ele sabe o que ele falou? Você canta muito. Aí disse ele que ela falou assim, é mesmo? Ele falou que você... E agora só tem um detalhe. Ele perguntou se você pode cantar uma música aí brasileira. Como música brasileira? Não, ele quer uma coisa que não seja versão. E ele sugeriu o Chão de Estrelas. Eu falei para ele, será que não? Porque Chão de Estrela todo cantor bom canta. Isso aí, e com violão, é mole na hora. Eu falei, dá para incluir no show? Aí ele falou com ela. Ela falou, tá bom, vou colocar. Muito bom. Aí de noite, não, vou lá ver. Cheguei lá, ela cantou aquela primeira parte, aquela de Macarenha, e no final, ela falou, atendendo um produtor, eu vou cantar Chão de Estrela. Ela e o violão. Nossa! Olha, até hoje eu me arrepio quando lembro. Veio abaixo o auditório. Ela já era jovem, era assim, todo mundo ficou louco com ela. Aí eu cheguei lá no camarim. Não, e ela antes tinha falado que isso é o mais importante, que eu esqueci. Chegou para o Patinete, falou, Patinete, vou gravar o Chão de Estrela. Isso está bem. Ela falou assim, com choro ou sem choro? Aí ele falou, com todo o choro possível. E aí nós choramos mesmo. Nós choramos. Aí eu cheguei para ela e falei, aqui está meu cartão, nós estamos em dezembro, eu estou de férias, mas estou em março, mais ou menos, estou lá no Rio. Quer dizer, você... Mas eu tenho um contrato, agora sou a nova Celi Campelo, vou gravar pela CBS. Não, você não vai gravar nada, porque eu não vou deixar. Vou fazer vou tirar você de lá, vou tirar você daquele lugar. Aí ela, tá bom, sentiu que... Eu falei, mas você gosta de MPB? Eu já adoro. Então, tá certo, muito bem. Aí ela chegou em março, em abril nós já estávamos gravando, e lançamos, eu gravei Menino das Laranjas, Hotel Estou Sem Paz, e esse compacto já foi para o ano seguinte preparado para lançar no festival qual foi o festival mesmo? Tanto festival, mas foi de Excelsior, com Arrastão. Sim. Então, foi assim que começou. E ela apareceu. E aí fizeram filme, fizeram peça de teatro, musical, especial da Globo. Em todas elas, eles pediram a minha autorização, botaram o meu nome, e eu entro assim, olha só no filme como é que é. Eu estou sentado numa mesa, só faltou um charuto e pé em cima, assim, aquele gangster americano. Chegou o pai dela e disse, seu Armando, daqui nós chegou muito tarde, você só vai gravar agora daqui a 6 meses, não sei o quê. Mas dá para arrumar um adiantamento? Nós estamos vendendo um almoço para pagar o jantar. Foi nada disso aconteceu. Mas quem é que disse que desmentia? Isso foi no filme, foi na festa. Eu botei a boca no trombone, mas não adiantou nada, sou eu contra o resto do mundo, né? Aí não dá. Mas a verdade está no dia. E ela mesma, a Denise, declarou mais tarde, saiu isso, que a quem ela devia pedir a mudança da carreira dela, ela citou o meu nome, literalmente. Então, e daí, me produzi os primeiros 3 LPs dela, Samba Canta Assim, coloquei ela em festivais, coloquei ela fazendo show em São Paulo, o primeiro show dela, isso ninguém sabe. Foi no Djalma, ela e Luiz Henrique. Todo mundo foi ela e não sei quem, foi ela e Luiz Henrique. E mais um detalhe muito engraçado foi quando ela casou, porque eu também apresentei o Ronaldo Bosco para ela, também levei ela para o Beco, apresentei o Dom, apresentei para todo mundo. E quando ela casou, foi até lá na Capela da Marique, lá no alto da Floresta da Tijuca, tinha uma varanda assim, ela ficou passando, ela e o Ronaldo assim, e os convidados passando embaixo, aquela fila dos cumprimentos. Aí, quando chegou a minha vez, ela falou assim, Petilhane, tá vendo? Não quis casar comigo, tive que casar com esta merda aqui. Verdade, não é mentira. Mas eu nunca tive nada com ela, nunca, nem disse, vamos lá, nada. Nunca. E é isso aí virou uma lenda. Mas, enfim,
ela hoje, depois, mais tarde, ficamos muito amigos, depois que ela saiu da gravadora, tudo isso e tal, mas por aí. Agora tem um pequeno detalhe, só para completar a tua história. Quando ela estava... O primeiro disco que ela gravou na Continental, quando ela veio para São Paulo para fazer divulgação em rádio, não, o divulgador que foi buscar ela no aeroporto sou eu. Fui eu o divulgador que foi levar ela para o programa do Walter Silva, o Picape do Pica-Pau. É mesmo? Essa eu não sabia, tá vendo? Não, olha, eu trabalhei na Continental, foram 6 ou 7 meses. Eu pulava. Perdão. Não, seguinte, tudo bem. Uma coisa que você não olha, quem tem memória, eu estou agora escrevendo um livro, mas estou pesquisando, e você sabe que em matéria de música, a verdade é como um LP, né? Tem 2 lados e um furo no meio. Então, tem muita coisa que a gente procura saber e vai ver que... Eu, por exemplo, no caso dos baianos, quando vieram para a companhia, a Bethânia, a Gal e o Caetano, eu tinha esquecido que eu era o diretor artístico que contratei eles. Eu só fui descobrir agora de muito tempo. Eu não me lembrava do detalhe, porque quem trouxe foi o João Araújo. Mas o João Araújo, a reza a lenda, que foi o produtor, o João nunca entrou no estúdio, o João era relações públicas muito bom, melhor relações públicas e assessor de imprensa que eu conheci. Mas o João Araújo não era nada de gravação. Ele indicou apenas. E quando chegou, foram gravar o primeiro disco, eles queriam gravar separado, mas na região de produção, acompanhei o gerente comercial, o presidente, que era o Alain Trussard, era o francês, disse, não, vai gravar um disco só para os 2. Enfim, fui obrigado. E aí botei o Dori Caymmi para ser o produtor, e o Menescal também, algumas faixas. Foi aí que começaram os baianos na companhia, e só agora eu descobri que fui eu, o diretor que assinou o contrato. Mas olha só, tem uma coisa, Manuel, um disco que você produziu, que chama-se Aquele Abraço que Gilberto Gil, na época dura da repressão, não sei se você sabe do detalhe, mas você foi para São Paulo e o disco não tinha sido mixado. Nós estávamos para mixar, era uma sexta-feira, e aí eu cheguei para o André Lidani, que era o presidente da companhia, e falei, André, eles estão de olho nos gravadores técnicos, todos estão sobre... O DOPS está aí em cima dele, não deixa entrar no estúdio, porque souberam que tem uma música do Gil que vai entrar. E aí, porque sempre tem um informante, né? E aí eu falei, André, vamos lá no estúdio, na Avenida Rio Branco, eu tenho a chave lá, pessoal, e vamos mixar aquela, vamos lá mixar essa faixa, que eu vou fazer acetado para mandar para as rádios. Vamos ver o que acontece. Depois que eles vão viajar na segunda, né? Tinham sido convidados para se retirarem do país, para ir para a Inglaterra. E aí, o que é que eu fiz? Falei, vamos lá, André, peguei uma chave, vamos lá, pegar mais. Nem o técnico, nada, eu mesmo que fiz a mixagem daquele abraço, aquele negócio todo. E aí nós fizemos um acetato. Aliás, o Silvio Rabelo, que é o nosso diretor de corte e acetato, essas coisas, engenheiro de som. Aí o Silvio Rabelo, deixa que eu vou fazer aí. Aí fez uns acetatos, eu mandei para as rádios principais, olha, e algumas boates do Rio, alguns nightclubs lá. E olha, vou te contar, segunda-feira, ela só que estava aquele abraço. Arrebentou e o DOPS foi lá, queria me prender. Eu não sei quem foi que fez isso, eu não tenho a menor ideia. Isso aí foi, como aconteceu isso? Foi o Manel Barembim em São Paulo. Botei até você na jogada. Mas como você tinha álibi, você estava lá em São Paulo, eu tinha vindo para cá. Falei, o Manel é danado, deve ter uma chave. Mas, enfim, quase fui preso por causa disso. E foi aquele abraço, um dos maiores sucessos da gravadora em todos os tempos. Graças a você e um pouquinho para mim, tá certo? E foi realmente um grande sucesso, mesmo. É uma marca do Gil impressionante. Luiz. Pelo jeito, nós estamos apresentando uma conversa com o nosso querido Armando Pitigliani em sua primeira parte. Porque o que esse homem tem de história, não precisa nem perguntar muito, ele já conta tudo. Como ele está com o livro na cabeça, nós tivemos sorte, né, de já podermos absorver essa história toda bem antes do livro sair. Agora, eu tenho 2 perguntinhas aqui básicas, que nós vamos voltar um pouquinho para o começo. O homem nasceu em Santos, mas é visto como um carioca. Todo mundo imagina, eu mesmo até algum tempo atrás achava que ele era um carioca. Aí ele vai para o Rio de Janeiro e, por sorte, a família adquire uma gravadora
que era para o que ele estava predestinado, quero crer, até porque uma pessoa que nasceu um dia depois do Natal, é capricorniano, portanto, e tem como objetivo subir, o que faz o símbolo do signo de Capricórnio, é aquele cabritinho que vai até lá no alto, lá no cume, onde está o sucesso. Então, esse sujeito, mesmo que eu não tenha acompanhado a pré-carreira dele, depois de trabalhar eu em rádio e ele na gravadora, mesmo cada um estando de um lado diferente do balcão, a gente teve muito contato. Mas está na cara que o negócio dele era ir galgando os postos e nada impede, não tem nada que atrapalhe na frente. Então, por isso ele pode inventar, ele pode criar, ele pode... Para mim, ele é um dos criadores do marketing moderno lá nos anos 50, pô. Porque quando ele jogou aquelas informações, vou passar para o Capivarol, Marcos, quem que vai lembrar do Capivarol? E o sujeito teve ideia de fazer o uso daquilo que estava na mão de todo mundo. Eu era muito pequeno, mas eu ia a alguma farmácia e sempre tinha lá um almanaque. E eu tinha mania até de, vamos dizer assim, guardar, entendeu? Arquivar, para mais tarde, quem sabe, ter uma pergunta para ser feita no rádio e tal, mas isso é outra conversa. O que eu quero saber é o seguinte, Armando, quando você foi, a família se mudou para o Rio, você, apesar de ter queda para música, como você disse, tocava bateria, teve alguma ingerência familiar? Vai ser médico, vai ser... que mais que tinha na época? Administrador de empresa, advogado, engenheiro, talvez muito pouco. Bom, eu devo dizer que meu pai, meu falecido Amilcar, saudoso Amilcar, ele era uma figura fantástica. E ele é o seguinte, ele queria, já me deixou isso legado para a gente aqui, como pai, para meus filhos, que o filho tem que decidir o que vai fazer. Ninguém vai obrigar a fazer nada que ele não queira. Isso é o beabá da educação, na opinião dele, que na época a sociedade era contra. Você tinha que ser formado, ter um diploma. Ele falou, filho, não precisa ter diploma, você só precisa ser o seguinte, ser honesto. Ser malandragem é ser honesto. Porque se você fizer desonestidade, uma hora eles pegam. E por isso é que eu não quero que seja político. E, por acaso, minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos, foi um erro médico. Então, ele tinha horror a médico, mas eu depois fiz a cabeça dele, mas mesmo assim, ele nunca foi ao médico, morreu andando na rua aos 70 anos de idade, tinha horror a médico. E tinha vários amigos médicos, isso aqui é o pior. Mas entende, não seja militar, médico e nem político, o resto você pode ser. E quando você for votar em algum político, vota no que for mais rico, porque o mais pobre vai querer ficar mais rico. O mais rico talvez até queira fazer alguma coisa em prol do povo, mas o mais pobre... Olha, isso eu estou falando só para ver como é que era o meu pai. Então, quando eu cheguei, eu completei primeiro, eu fiquei 18 anos, até os 14, fiquei no colégio interno, no Rio de Janeiro. O colégio interno é a maior escola que tem no mundo, né? Porque você, se não for esperto, você não sobrevive. Então, eu tinha bom, eu era... Primeiro, minha mãe me ensinou a ler com 4 anos de idade, que ela era farmacêutica, a gente morava no sul, Santa Catarina, e ela me ensinou a ler. Então, eu já lia com 5, 6 anos, lia Jorge Amado, lia tudo isso. Porque os livros que estavam lá que eu estava lendo. Lia em cima do armário, que tinha palavrão. Eles não queriam. A minha mãe não queria. Meu pai não ligava. A minha mãe não queria que eu soubesse o que era palavrão, essas coisas. Enfim, então, já baseado nisso, eu, quando fui para o colégio interno, aí tinha um concurso de melhor escritor, né, do jornal À Noite. Aí eu ganhei o prêmio, escrevi lá um conto sobre não sei o que, nem me lembro. Mas só sei que saiu na primeira página da minha foto. E aí, depois que eu estava com 14 anos, a minha tia, irmã da minha mãe, tia Eli Carneiro Ribeiro, que aliás é mãe da Heloísa Schurman, daquele casal, aquela família, né? Família Schurman, que passou 40 anos aí dentro do barco, educando os filhos todos. Eram aventureiros também. E aí, a minha tia ficou com pena de mim, e como o marido dela era diretor do Departamento Nacional de Estrada de Ferro, olha só, construiu a Estrada de Ferro de Belo Horizonte para a Bahia, não sei para onde, e ele era o diretor em Belo Horizonte. Então ela falou, você não quer sair
e ficar com... Porque eram mais três homens e mais 2 mulheres, a Luísa. E vamos ficar lá em tudo, em Belo Horizonte tem uma casa maravilhosa, e você vai para o colégio, lá com a gente, colégio normal, colégio vai de manhã, volta de tarde, aquela coisa. Pô, o colégio interno, né? Era uma guerra, o colégio interno. Então, na mesma hora, meu pai falou, tudo bem, eu mando aqui o dinheiro para pagar o colégio. Ela, não precisa não, deixa aqui por minha conta, minha sobrinha e coisa e tal. E aí fomos para inaugurar o Colégio Loyola, que é o Santo Inácio de Belo Horizonte. Bom, o Colégio Loyola era colégio de padre. Meu pai tinha horror a padre, religião, também, essas coisas. Eu não gostava, não. Ele nem sabia. Mas aí fiquei lá aquele ano estudando em Belo Horizonte, foi ótimo, puxa, com a minha nova família, minha nova mãe, coisa e tal. E aí, lá em Belo Horizonte, até como tem outra coisa que eu gosto de jogar, é bola, futebol. Pelada é a coisa melhor. É a melhor coisa que você pode fazer vestido. Entendeu? Pelada é ótimo. Então, o que aconteceu? Eu ia ser... jogava no primeiro time do colégio, eu tinha 15 anos, era back central do back do... E aí o pessoal do Atlético Mineiro queria que eu fosse treinar lá com eles. Mas aí minha tia falou, isso é o pai dele. Né? Aí meu pai, que boleiro? Porque naquela época, 1950, nem na seleção brasileira ninguém ganhava nada. Não tinha dinheiro no futebol, não tinha. E aí meu pai, não, que isso, boleiro não, ele pode ser tudo, mas boleiro é a única coisa, em Belo Horizonte, não. Aí meu pai foi lá me buscar e foi no colégio. E no colégio eu também tinha problema, porque na aula de religião eu dizia, porque Deus fez não sei o quê, no 7 dias, não sei o que mais. E aí chegava na aula de física e dizia, Lavoisier, lei do Lavoisier, no mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aí eu era expulso, porque eu perguntava na aula de religião se o Lavoisier era o quê? Aí eles me botavam para fora. Então eu passava o tempo todo da aula de religião do lado de fora. E aí no final do ano, eles disseram para mim que eu não poderia continuar no colégio. Meu pai nem sabia que era um colégio. Meu pai foi lá no colégio, aí disse, olha, seu filho é um inteligente. Ah, e tem mais uma no colégio que eu vou contar, é muito engraçado. Hein? O padre assinava a música, tocava no órgão lá, ele falou, não pode tocar de ouvido, tem que ler o que está tocando. Eu falei, esse cara não está mentiroso. Duvido que ele toca tanto um erro, ele toca essa música há 150 anos, né? Lá no coisa de novo, e toca por música. Aí o que eu fiz? Olha, eu sou muito safado mesmo. Eu peguei uma partitura do tipo no fubá, botei tanto erro em cima e botei lá num lugar para ele tocar. Aí quando ele botou, eu falei, toca por música. E aí, já viu, né? Pitiliano, você me botou. Aí depois, como é que você for fazer uma ideia dessa? Eu não atrapalho, eu já sei que na aula de religião, isso no canto, você quer atrapalhar a nossa vida? Eu sou padre, fica quieto, cara. Você não gosta, não precisa falar, não faz divulgação. Hora da história, no fim do ano, meu pai passou lá, aí disseram, seu filho, infelizmente, não pode continuar. Infelizmente, não. Felizmente. Eu nem sabia que ele estava aí. Olha, foi uma grande coisa que fizeram por ele, tá bom? Muito obrigado. E aí, os pais não entenderam nada. Bom, aí eu vim para o Rio, aí fiquei mesmo com a minha família, Carneiro Ribeiro, e morava em Ipanema, e na Rua Barão de Jaguaribe, em frente na Rua Nascimento Silva, era o Colégio Rio de Janeiro. Então, eu entrava pelos fundos, tocava a campainha onde eu estava dormindo. Acordava, botava a roupa, descia, atravessava a rua e estava no colégio. E aí, nesse colégio que eu conheci muita gente, coisa e tal, inclusive, foi lá que o meu conjunto se formou, que era bateria, baixo, piano, acordeon, enfim, e ritmista. E sabe quem era o ritmista do meu conjunto? Que também tocava bateria. Era meu primo, Francalassi, que foi preparador físico do Flamengo, foi que fez o Zico, todo mundo conhece. Então, até nisso aí, eu ainda... Bom, é interessante, eu não sei se isso vai... Né, o que vocês estão querendo que eu fale sobre música, mas tem que ver essas coisas também, que são engraçadas. Entendeu? Isso no meu livro, todo mundo que já leu essa parte acha o máximo. Então, eu estou aqui colocando para vocês. Não perguntem mais, porque senão eu vou ficar falando aqui o programa inteiro e não é o que Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vocês tentem imaginar o que é conviver o tempo que eu, pelo menos 4 anos, depois mais 2, junto com o Armando na mesma companhia, criando coisas, fazendo coisas, com o humor que ele tem, com a vontade de fazer, sabe? O Armando passa por cima de coisas que não dá. Uma das histórias dele foi que a gente foi para o Midem
eu acho que foi 70 ou 71, não lembro agora, 60, acho que é 71 ou 72, já estava na Itália. E era a apresentação do Jair Rodrigues. 71, porque eu estava ainda no Brasil, nós montamos o esquema do Jair Rodrigues no Midem. Era o Jair Rodrigues, os originais do samba e o Lenny Gordy, guitarrista só. De músico, de harmonia, só o Lenny. O Armando simplesmente inventou uma partida de futebol, tinha uma parada em Lisboa, tá? Eles pararam em Lisboa antes de ir para Cannes para jogar uma partida de futebol. Vocês podem imaginar isso? Esta é a vontade dele. Tá? Futebol é, junto com a música, que são as almas gêmeas que vivem dentro dele. Armando, eu costumo fazer perguntas, às vezes, aqui, e essa é uma delas, e no caso, você como produtor, existe algum... São duas perguntas, na realidade. Uma, existe algum disco que você não produziu e que você gostaria de ter produzido? Bom, logicamente, João Gilberto, Chega de Saudade. Isso aí, para mim, é o máximo do máximo do máximo do máximo do máximo. Mestre João. E a música que você gostaria de ter produzido e que você não produziu? Alguma música que você queria ter gravado com alguém e não gravou? Isso tem muitas. Isso é o que mais tem. Quando eu via uma gravação de uma música boa por outro artista, ficava danado. Por que eu não gravei essa? Mas isso tem muitas. Não dá nem para citar uma, porque eu vou fazer... Não vou fazer justiça a todas as outras. Tudo bem. Mas, realmente, você citou um disco, quer dizer, é a parte da antologia da discografia brasileira e a importância dele. Não? Mas deixa eu só fazer um registro aqui que é importante. Eu entrei na gravadora em 55 e fiquei ali naquela de assessoria de imprensa, o Departamento Internacional, até 1960. Eu comecei a gravar o primeiro disco em final de 1960 e terminei o último em 1971. Quer dizer, eu fiquei 11 anos só na produção, direção artística e da gravadora, né? E eu gravei mais de 100 discos. O que eu gravei de disco naquela época, quando era do meu pai, não tinha orçamento, não tinha nada. Eu botava os caras no estúdio e gravava com todo mundo. Então eu gravei, e tem mais. Eu gravei Rato Cantando, Topo Gigio, mudei a música toda do Topo Gigio, porque vinha com aquela música italiana, ô sole mio, não, vai cantar Meu Limão, Meu Limoeiro. Mas como? O programa da Globo, muda o programa. Aí estourou o Ratinho, porque botaram cantar pilantragem. Essa turma da pilantragem também foi o que inventei, em cima do Simonal. E aí eu também gravei uma orquestra São Batô, que era um sucesso do momento. Um monte de disco que eu inventava aí. Inclusive o primeiro do Emílio Santiago, que era Brasileiríssimas, que depois ele não quis mais gravar, vendeu 100 mil, ele quis gravar só autoral, quer dizer, de autores novos, e vendia 8 mil. Aí saiu da gravadora, foi para São Livre, do espertíssimo Heleno de Oliveira, Dom Heleno, o maior gerente comercial que eu já vi na minha vida, foi para São Livre e estourou a São Livre, né? Porque ele sabia tudo de mercado. Esse era um gênio. Você lembra dele, né, Manel? Sim, por favor. Dom Heleno de Oliveira, figuraça. Era uma maravilha. Então, quando ele foi, aliás, o Emílio Santiago foi para lá, e o que é que o Heleno fez? Botou a mesma coisa, gravando só sucesso e botou o nome. Aquarela Brasileira, não é? Mas aí você vê. Desculpe, mas é. E aí, perguntas mais? O que eu queria que você contasse, talvez, gostaria que você contasse, era um pouquinho quer dizer, primeiro eu tenho que emendar uma coisa. O Armando falou de uma série, eu não percebi se você falou de Banda do Canecão também? Banda do Canecão eu não cheguei a falar, mas foi também outra coisa. Olha só, eu fui campeão carioca de boliche, eu jogava boliche, eu era campeão, eu era contratado pelo boliche para jogar e as pistas livres, comida livre, eu não bebia, também não dá muito prejuízo. Mas aí eu era contratado pelo boliche para jogar. E toda inauguração de boliche eu ia lá e jogava e ganhava.
Desculpe. E aí, o que acontece? Havia bolistas lá que tinha prêmios do Globo, tinha não sei o quê, e eu sempre ganhava naquele negócio. E aí, um dia, deixa eu me lembrar o que estava. Já até, está vendo? Eu perdi o fio da meada. Vai, corta esse pedaço aí, vai. Do que você perguntou, Manel? Da banda do Canecão. Muito bem. Então, os boliches que tinham no Rio eram de propriedade do César e do Mário Prioli. Então, o Mário Prioli tinha um boliche na Gávea, que eu jogava, depois chegou um dia para mim e falou, olha, tem um local que eu vou fazer agora, 30 pistas de boliche para inaugurar. Eu digo, aonde? Ali do lado do Botafogo, ali. Era o Canecão. Eu falei, ali, 30 pistas, mas é automático o boliche? Naquele tempo não podia importar equipamento para boliche automático, era aquele pinball que botava pino lá para... Aí eu falei, mas não posso importar. Eu digo, então esquece, rapaz. Como é que você vai botar pino? Não vai dar certo isso. Esse coisa de pinball, se não modernizar, isso vai acabar. Eu falei, o que eu faço com aquilo lá? Eu digo, faz uma cervejaria, cara. Já foi a Frankfurt na Alemanha? Já viu como é que é? Aquele cervejaria, milhões de caras, uma banda tocando, e todo mundo cantando aquela... Palca mancha. Poxa, aquilo ali, aqui no Rio de Janeiro, que gosta de beber cerveja e tudo, vai arrebentar, cara. Eu falei, é mesmo? Falou, e você bota a bandinha para mim lá? Claro que eu boto. Aí contratei uma banda e botei lá. Mas só que a banda dos caras queria todo mundo ganhar mais do que isso. Eu falei, tá todo mundo na rua. Vou botar outra banda. Dessas bandas mesmo que o cara da tuba acerta 3 notas, entendeu? O cara do flautinha. Mas era... E aí começava a banda a entrar lá, tocar, todo mundo cantava e dançava. Moral da história. Ele rebentou com o Canecão. Até o nome também foi eu que sugeri. O Canecão, o Mário Prioli, sempre me encontrava, você que é o culpado de seu estar aqui. E depois eu falei para ele, vamos botar nossos artistas para fazer show aí? Falei, cara, então, era a nata da MPB, sempre foi, sabe disso? Aí eu começamos a fazer show lá. E aí, Canecão virou a casa da MPB. Aliás, depois, MPB também popular, foi vários outros cantores que até compraram, alugaram a casa para cantar. Né? Então, e hoje em dia está lá, uma briga entre a UFRJ e a Santa Casa, sabe? Ninguém sabe quem é dono, enfim. Mas é uma banda do Canecão foi isso. E foi tanto sucesso que aí os 3 primeiros... O primeiro disco foi de graça. Ele não cobrou nada, o Mário. No segundo, ele já queria dinheiro, eu dei 3% de comissão. Aí no terceiro, ele já queria 5%. Aí lá, quando chegou no 10º, ele já queria ganhar metade. Eu falei, parei contigo, hein? Aí troquei o nome de Banda do Canecão para Big Banda. E comecei a gravar como se gravava no Maracanã, jogo do Flamengo, aquele de torcida, depois misturava lá. É como se fosse gravado ao vivo no Canecão. E tem um detalhe: o primeiro disco da Banda do Canecão, que nós gravamos, o pessoal da gravadora também não fez muita fé, não. Então me deram um Nagra, aquele gravador de cinema, que é muito. Aí gravei aquilo no mono até. Falei, mas não tem nada, era liso. Aí eu cheguei para o Celinho, que era o técnico, falei, eu tinha um surdo lá do Gordinho, falecido Gordinho, morreu até agora, e eu digo, vai gravando, solta a fita e vai gravando em cima desse surdo. Aí eu comecei, eu já sabia de cor, né? Gravar todas as músicas. Aí gravei o surdo em cima, ficou espetacular. Aí botei estéreo, aí dividido o estúdio. Olha, foi um espetáculo. A gravação, a diferença de uma para outra foi demais. Uma coisa, e é isso aí que vendeu, fez vender. Porque botava na porta das lojas, todo mundo passava, ouvia aquele bum em cima, sucesso. Arrebentou. Aí, inclusive, o cara da banda depois chegou para mim, vocês gravaram bem o meu surdo aqui. Pô, eu vou falar uma coisa para você. Você fez algo que, quando eu entrei na companhia, eu sentava ao lado do Aloysio de Oliveira, que quando eu entrei, é meu ídolo, com todas as coisas que ele fez no começo, lá de disco ainda, que é o disco Sylvia in USA, para mim, uma coisa extraordinária. É o primeiro unplugged que apareceu, praticamente. Tá? O disco gravado em estúdio direto, né? E com 2, 3 músicos só. Então, é
aquele diamante bem dilapidado, aquela coisa bem certinha. E o Aloysio disse uma frase para mim uma vez, e que marcou. Eu estava nessa época, 67, eu estava começando a minha vida mesmo. Até aquela hora ainda estava engatinhando. Dali para frente, graças a você, ao Troçar, sabe, ao próprio Aloysio que estava ali do meu lado, é que foi indo. Você é o responsável por eu ter ido para a companhia. Então, toda essa parte da minha vida, de 67 para frente, tá? De tudo que aconteceu, de tudo que eu fiz, eu não, de tudo que o grupo com quem eu trabalhei fez, não, você é o responsável, você que me levou para lá. Você deu um alô para o Mocarzel me chamou e eu estava lá dentro. Então, o que eu falei do Aloysio é o seguinte: o Aloysio dizia sempre, Manuel, a gravação tem que ter um gimmick, tem que ter um detalhe. Se ela não tiver um gimmick, o detalhe, ela morre, ela não acontece, não acontece nada com ela. Esse surdo que você colocou é o gimmick dessa gravação, é o detalhe que mudou toda a história. Toda a história daquele disco muda no momento que você fez um detalhe. Você colocou detalhe ali. Isto, para mim, é sempre um norte. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quando assumi lá a direção artística, a primeira coisa que eu fiz foi uma apostila para os novos produtores. Porque aí o André chamava Nelson Monte para produzir, Sérgio Cabral. Os caras nunca entraram em estúdio. Então, tinha uma apostila lá que era como proceder para ser o produtor de disco. Inclusive, eu me baseava muito no maior produtor de disco para mim no mundo, que era Quincy Jones. O Quincy Jones dizia o seguinte: produtor não é o melhor músico, não é o cara que mais conhece de arranjo, é a ligação entre o artista e o povo. É aquele que tem sensibilidade para provocar música, para deixar o artista à vontade, ou atuar quando o artista não tem condições, escolher repertório, que é o fundamental. Então, era isso que eu me baseava. Eu botava, não sei se você chegou a ver, mas eu tinha uma frase que eu colocava lá: uma boa música faz o sucesso de qualquer intérprete, mas um bom intérprete não faz o sucesso de qualquer música. Então, o repertório é fundamental. Isso é que as pessoas não entendiam. Eu tinha pessoas que procuravam repertório. Eu chegava, João Melo, não sei quem, digo, procure música. Eles iam procurar música. Muitos compositores que eu conheci foram assim, foram levando música lá para mim ouvir. Um foi o Sérgio Mendes, por exemplo, que chegou lá para mostrar uma música no piano. O Sérgio Mendes começou a tocar lá e falei: opa, vamos gravar um disco aí? Que dança moderna. Não, mas eu gosto de jazz. Não, vamos fazer um disco assim, para dançar, mas com swing. Aí fizemos 10 polegadas, dança moderna. Aí ele chegou depois para mim e falou: não trabalhou o disco nem foi sucesso por causa disso. Ninguém, não tinha um conjunto nem nada. Aí ele falou: mas eu queria fazer um disco com um grupo aí chamado Bossa Rio. É só bossa nova, você quer um arranjo dos melhores. Eu falei: ó, tem Tom Jobim, Moacir Santos, eu digo, funcionou. E aí o que eu fiz? Aí eu produzi esse disco com ele, nisso aí. Não foi grande sucesso aqui, mas até hoje, em todas as escolas, universidades de música do mundo, Berkeley, não sei o quê, ele é citado, esse disco, como o melhor disco instrumental de bossa nova. Não tem nenhum. Até hoje, o Jairzinho, filho do Jair Rodrigues, falecido, meu compadre lá, foi estudar lá nos Estados Unidos e falou: teu disco está lá, o teu nome está lá, os produtores do disco. Então, o Sérgio Mendes, que começou com dança moderna, aí chegou para mim e falou: ó, eu vou para os Estados Unidos, que aqui não está dando pé, não. Eu falei: tudo bem. Mas tem o seguinte, naquela época, o cheque, se eu estou contando, está no livro do Rui Castro, não foi eu que contei, não. O cheque era, para compensar, do Rio para São Paulo, era 7 dias, de Rio para Niterói, era 3 dias, um cheque para compensar. Aí o Sérgio Mendes falou: estou viajando hoje à noite para os Estados Unidos, você mandou uma carta para o Quincy Jones, ele disse que eu tinha mandado uma recomendação para ele lá, tem um músico aqui, vê se você aproveita aí para esse tal. Então, tudo bem, manda para cá. E aí ele chegou para mim e falou: eu estou aqui com esse cheque aqui, ó, era metade do meu salário, hein? Olha, puxa, tem fundo? Tem. Pô, tu não vai me dar um cheque sem fundo, estou te levando para os Estados Unidos. Não vai fazer isso comigo. Aí o Sérgio: não, pode deixar. Meu amigo, o cheque era mais do que borrachudo. E aí o que aconteceu? Foi para os Estados Unidos e o
O Ricardo falou nesse cheque, botou no livro, porque ele viu a história de perto. E aí, quando chegou, Festival do Midem, 20 anos depois, bom, parênteses, ele foi para os Estados Unidos gravar o quê? Música dançante. Exatamente o que eu queria. Eu não fui para lá, não. Brasil 66, aquelas coisas todas. E depois falou, você que me tirou do caminho bom. Enfim, e aí o que acontece? Ele, 20 anos, sei lá quanto tempo depois, no Festival de Midem, lá em Cannes, encontrei com ele, ele falou, producer, pega o que ele falou, producer, guarda aquele cheque hoje que está valendo uma nota, hein? Eu falei, que beleza, eu não guardei nada. Um dos casamentos que eu tive, a minha ex-mulher fora, não tem mais aquele cheque. Mas, enfim, aí ele falou assim, agora eu vou o seguinte, eu estava com a minha mulher em Cannes, lá no Calça, ele falou, vamos jantar em Monte Carlo. Você tem rigor? Eu digo, tem, tudo aqui é rigor. Aí botamos uma beca, coisa e tal, e vou mandar o carro te pegar. Cheguei lá e o porteiro, monsieur, la voiture, vamos lá. Cheguei lá, era aquele Rolls Royce, lembra-se? Rolls Royce que tinha a cabine do piloto era ao ar livre e a casa fechada. 1900 e lá vai fumaça. Pô, cara, lá fomos, lá chegamos lá, jantamos no melhor, lá, coisa e tal. Falou, agora vou te dar aqui umas fichas para você jogar brasileiro. Opa, quero um tostão seu. Não quero dizer que você me deu um cano. Um dia vai acontecer isso. E aí ficou na história isso aí. Isso é um pequeno detalhezinho. Agora, eu estava falando em marketing. O primeiro trabalho de marketing que eu fiz foi o videoclipe que eu fiz com o marketing brasileiro. Fui eu que fiz em 1982 com Maria Bethânia. Inclusive, ela dirigindo a Mercedes dela conversível, que ela nunca dirigiu. Eu fiz ela dirigir ali na Barra, no reta lá. Ela olha para eu digo, vai aí, nós estamos filmando aqui de cima. Foi o primeiro videoclipe. E o primeiro lançamento em cadeia nacional, pela Embratel. A Embratel tinha acabado de inaugurar aquele link Brasil inteiro. Então, o que acontecia? Ela ficava na sede no Rio de Janeiro e os jornalistas em todas as capitais fazendo pergunta para ela. E ela sentada num divã, assim, parecia até Cleópatra, só lá respondendo as perguntas. Foi o primeiro lance de marketing explícito que nós fizemos. E tem outro também, que foi do Juca Chaves. Juca Chaves falei, Juca, você vai fazer o primeiro lançamento da história. Bom, lançando o disco lá no alto do Cristo Redentor, lá no alto, em cima ele lançou o disco lá de cima. Aqui eu fiz um coquetel lá com evento de imprensa e tudo, ele lançou o disco lá de cima. Foi o primeiro lançamento do disco, um disco que na capa ele estava a tampa da privada, assim, né? Você lembra? Pois é, eu gravei com o Chico Anísio, gravei disco de rato cantando, de humorista, de tudo folclore nacional, do sul, do norte, enfim, gravei. E tem mais. Os gols da Copa do Mundo, 58, 58, 62 e 70, eu produzi os discos com os gols, lançava no dia seguinte com música e no dia na segunda-feira seguinte à final, que era sempre no domingo, o disco com os gols e tudo. Vendeu muito. Não sei se você lembra disso também. Lembro. Outra mais de marketing, outra boa. Quando a companhia contratou Biquíni Cavadão, aí o Menescal falou, o que a gente vai fazer? Esse cara é o diretor artístico. É o seguinte, vamos ali para a Praia da Barra, que nosso estúdio já era na Barra, leva uma escrivaninha, mesa, coisa, bota tudo lá, e os músicos vão tudo bem vestidos, que tiver os Biquíni Cavadão, vai de terno e gravata, e nós vamos tudo de shorts, os diretores, aí todo mundo de short para lá e senta em cima da mesa. E foi o que nós fizemos. Saiu na primeira página do Estadão a foto da praia, lançamento do Biquíni Cavadão. Essa foto eu tenho para o meu livro também. Mas isso aqui é uma época, Armando, em que a criatividade era... A gente precisava criar, porque não tinha o sistema que tem hoje de internet para isso, internet para aquilo. Tinha que criar. Não tinha o que fazer. Armando, nós estamos chegando perto da nossa hora. Já estouramos, já passamos da hora. Então, agora... Tudo que eu vou pedir para o Armando é agendar a segunda parte, porque só eu tenho 22 perguntas aqui, algumas você até respondeu en passant, e eu fiquei quietinho, mas tem muita coisa que eu quero saber e não dá para a gente falar em mais 1 ou 2 minutos. Então, realmente, fala. Só dizendo o seguinte, eu estou tentando escrever meu livro, já tem 6 anos. Cada vez que eu chego perto do final, tem mais
3 capítulos que eu esqueci. O lançamento do Julio Iglesias. E, aliás, é uma boa essa também. É assim mesmo. Vai guardando esses itens. É bom. E porque eu já tenho meus aqui, tá? Vem cá, e as fotografias que eu tenho com essas coisas todas? Aí você vai morrer. O meu livro é o seguinte, eu estou querendo fazer... Opa, tocou o telefone. Dá licença para me ligar, que eu não sabia que tinha isso. Caramba. Bom, enquanto isso, vamos informando aos nossos amigos. Já tirei. Agora estamos conversando com Armando Pitiliani, estamos no final do programa de hoje, mas ele já sabe, na próxima vez ele vai vir com uma garrafinha d'água do lado, porque a garganta seca no meio do caminho, e ele vai contar partes que estão no livro e que nós não pudemos perguntar hoje, porque ele estava conversando sobre outros assuntos. Fala, Armando. Vamos combinar o seguinte, na próxima eu não falo nada, só respondo as perguntas de vocês. Porque eu falo muito, eu sei disso. Eu sou lixo, mas sou prolixo. Armando, o importante é você falar, sabe? O importante é o que a gente pontua. Vocês podem digitar em Richard. Você pode digitar umas coisas que eu falei meio esquisita, corta. Nada. Isso aqui é ao vivo, Armando. Não edita nada. Nós acabamos de registrar um documento para a história, volume 1, Armando Pitiliani, volume 1. Não importa se a gente... Tem muito volume. Isso aí tem volume. E, Armando, é importante que você fale, porque é uma coisa que eu sempre estou dizendo, que é a memória. Se a gente deixar de falar, se a gente deixar de contar, essa memória desaparece e ninguém vai saber nunca. Então, não importa. Quem tem que falar aqui é você. Você é o nosso convidado. Você estava... Só para finalizar, há uns 3 anos atrás, eu fiz um depoimento para o Museu da Imagem do Som aqui do Rio. Bom, 6 horas de duração, acabou com o estoque de vídeo, de filme deles. Olha, tiveram que... Mas, Armando, você tem toda uma história, você tem toda uma vida de trabalho, de convivência, sabe? De relacionamento com pessoas, criatividade, talento para isso. Não, então... eu tenho um detalhe também que eu tenho que falo sempre, põe no ver o médico, coisa e tal. Ele fala, você bebeu, fumou? Eu nunca botei um cigarro na boca. Não gosto de uísque, não gosto. O máximo que eu tomo é vinho bom, se for bom, ruim, eu não gosto. E também um choppzinho, depois da pelada lá, a gente tem uma resenha e toma uma cervejinha, 2 copos é o máximo. E tem mais um detalhe. Drogas. Você sabe onde é que eu trabalhei com música, com essa vida inteira? Olha, nunca nem para experimentar. Por quê? Sabe por quê? Colégio interno. Colégio interno, você descobre por sua conta o que é bom e o que não é. Você vai olhando os caras, vai a situação deles, e aí... E por isso eu brinco sempre com o cara. Você bebe, eu não bebo, não fumo e não jogo. Só tenho um defeito, sou mentiroso. Mas, essa é a única coisa que eu não sou. Nesse caso, outras coisas a gente pretende mentir. Mas, amigos, olha, fiquei tão feliz com vocês que eu estou me reanimando. Agora já vou direto para o livro aqui, contar um pouco das histórias que eu me lembrei aqui, porque tem coisa que eu lembro depois. Aí eu vou encaixando, eu não sei, eu vou deixar na mão do Rui Castro, que vai fazer a 4ª capa, e ele vai encadear, porque eu vou contando os episódios, eu não sei se é a retrospectiva, porque eu tenho a retrospectiva da companhia desde 1955, ano por ano, coisa por coisa, tem tudo aqui, eu tenho departamento, como é que o DRH, tudo os carros que eu passei na companhia, tem tudo aqui já pesquisado, olha os assuntos que eu vou lembrando, sabe? Os assuntos que eu vou lembrando aqui, ó. É muita coisa, para não estar na frente, o verso aqui, ó. Bom, Armando, graças a Deus que você tem isso, que você pode passar isso, tá? E o Armando antes deu a receita para quem quer viver bem e chegar aos 86, como ele está, com alegria, sabe, com essa vivacidade dele. Ele já deu a receita, agora cada um faz do seu jeito. Tá? Não estou careta como eu, não. Porque uma vez lá em Paris, fui
convidado para ir para o camarim dos Rolling Stones. Aí cheguei lá, o Kiko Shaw, era a dupla, ele levou o Jorge Ben, para fazer temporada com o Jorge Ben em Paris. Aí me levou no camarim do Rolling Stones, tinha uma mesa, mano, maior que a minha mesa de jantar, só de todo tipo de droga que você pensar. E o cara falou, está servido? Eu falei, não, eu sou um careta dialético. Não, é isso. Todo mundo está na sua, eu estou na minha. É isso aí, queridos. Olha, muito obrigado pela tua presença, tá? E a gente vai agendar essa segunda parte aí, porque tem muita coisa. Na 25ª parte, aí você vai ver que eu ainda tenho mais alguma coisa. Tá bom. Já pode uma data, por favor, porque assim você não perde o fio da meada. Você está tudo quentinho. Pode ser que nem aqueles programas de televisão. E não percam, na próxima terça-feira, quinta-feira, às 11 horas da manhã, novamente, esse chato desse Pitiliani. Ah, meu Deus do céu. Não tem nada disso, não. O importante é que você honra o sobrenome com o bom vinho. Isso é uma das melhores coisas que você tem feito e vai continuar fazendo. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua história, e em breve nós vamos voltar com a segunda parte. Ok, obrigado, queridos. Beijão para todos. Grande abraço, grande abraço. Como diria Ronaldo Bosco, de minha autoria, ele me foi. Foi aí o nosso querido Armando Pitiliani, convidado especial do programa de hoje. Manuel, para suas despedidas, e vamos marcar imediatamente a segunda parte, porque eu mesmo aprendi tanta coisa. Se eu não fiz muitas perguntas, é porque eu estava absorvendo as coisas boas que o Armando estava contando. Com certeza. E tem muito mais ainda para contar. Luiz, e todos os amigos da boa música do Brasil, um grande abraço a todos e retornamos no nosso próximo programa com mais um convidado especial. Um abraço. Olha, passamos deliciosamente do tempo regulamentar, mas isso foi porque a história estava muito gostosa, e quando ela está gostosa, a gente não percebe o tempo passar. A você que nos acompanhou até agora, como sempre, o nosso agradecimento de coração. Fique com a gente, porque vem mais por aí.